Olá, você que nos acompanha em nossas devocionais, que Deus abençoe a sua vida nesta sexta-feira, nesta manhã, e que o Senhor conduza em graça, paz e responda às suas orações nesse dia. Vamos orar e pedir a Ele que nos abençoe em mais este momento de meditação na sua palavra. Senhor, ouve as nossas orações. Nós te agradecemos, ó Deus, pelas graças recebidas e pela misericórdia do Senhor sobre nossa vida, daquilo que nós nem pedimos, mas que o Senhor, pela tua bondade, tem nos concedido. Então, ó Pai, neste momento também, ao ler a tua palavra, nos ensina, nos abençoa e nos prepara para este novo dia. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Estamos meditando em textos que falam do não temas e também sendo desafiados dia a dia a estas mensagens que o Senhor tem a nos ensinar. E agora aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 12 e 13. Lucas 1, versos 12 e 13. Diz assim: vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Aqui nós temos a oração de Zacarias sendo respondida. Zacarias, que era marido de Isabel e vai ser futuramente pai de João Batista. E aqui nesse contexto de oração em que o anjo vem responder, dizendo a ele que a sua oração foi ouvida e que ele vai ter um filho, e que este homem, essa criança, vai ser o precursor, aquele que vai preparar o caminho de Cristo. É muito interessante que nós vemos que quem era Zacarias, e por que ele ficou com medo naquele momento. Nós vemos que no verso 5, quando começa a falar sobre Zacarias, diz que Zacarias era um sacerdote do turno de Abias, e sua mulher era das filhas de Arão, e se chamava Isabel. Zacarias e Isabel eram da tribo de Levi, da tribo sacerdotal, e Zacarias era do turno de Abias, ou seja, naquele momento ele estava a trabalho, estava no turno dele de estar no templo para as orações e os sacrifícios que eram feitos naquele momento, porque o Velho Testamento ainda está em vigor. E ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Versículo 6. O caráter deles era irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor, e eram justos diante de Deus. Então, a vida deles era uma vida justa, reta, íntegra. Eles eram irrepreensíveis, ou seja, não há nada que desabonasse as suas vidas. Eram homem e mulher, um casal piedoso na presença de Deus. Um casal realmente fervoroso que buscava o Senhor. Mas tinha um problema, verso 7 diz, e não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Além da esterilidade, isso trazia o problema de não ter filhos, mas também o problema da velhice. Avançado em dias que eram velhos e não tinham filhos. No tempo de Zacarias, aqui já se preparando para os momentos em que Cristo virá, nós vemos aqui
algumas questões complicadas naquele tempo, onde os fariseus e saduceus já existem, e que eles então, pela tradição oral, trouxe algumas questões que complicavam a vida das pessoas ou dos judeus ali naquele momento. Judeus que não estavam casados eram amaldiçoados, e se estavam casados e não tinham filhos, eram amaldiçoados também. Então, Zacarias está vivendo um tempo difícil, um tempo em que os homens estão desprezando ou amaldiçoando coisas que Deus nunca fez isso, né? Na lei de Moisés. Então, impondo coisas ou impondo regras e questões que Deus nunca fez isso. Até porque o casamento foi instituído por Deus, mas não é uma ordenança, não é um sacramento. E também muitas mulheres na Bíblia também tiveram esterilidade, buscaram o Senhor e Deus abriu a madre em muitos casos. Sara, Ana e muitas outras tiveram dificuldades com gravidez. A Rebeca, Isaac orava por Rebeca também para que ela tivesse filhos. Então, nós vemos isso em muitos casos na Bíblia de pessoas com mulheres com dificuldade para ter filhos. Então, nós vemos aqui um casal piedoso, um casal justo, um casal temente a Deus, um casal que serve ao Senhor, mas que tem dificuldades. Meu querido, nós precisamos também compreender que cristãos também têm suas lutas, suas dificuldades. Não é porque servimos ao Senhor que sofrimentos não virão, que dificuldades financeiras, dificuldades e lutas como Zacarias e Isabel tiveram, que hoje nós não teríamos, de que depois de Cristo todo o sofrimento foi embora. Não é isso que a gente vê nas cartas de Paulo, muito menos em Apocalipse, que nos alerta, que nos avisa, e o próprio Jesus falou: no mundo tereis aflições. Há situações difíceis que nos ocorrerão, mas que isso não deveria ser um empecilho para servir ao Senhor com justiça, com integridade, com verdade, com retidão, piedosamente. E nós precisamos entender isso, que os sofrimentos não deveriam ditar as regras da nossa fé. Como Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5, nós não guiamos pelo que vemos, mas andamos por fé. E é assim a nossa vida, independente das circunstâncias, né? Tem até um cântico antigo, Vencedores por Cristo, né? Não olho as circunstâncias, não, olho o seu amor, não me guio por vistas, mas alegre vou. Então, nós andamos por fé e não pelo que vemos. E, às vezes, o que vemos nos traz também motivos de oração. E aquela condição de Isabel fez com que Zacarias orasse, e essa oração, como João Calvino também entende, e que nós também compreendemos, essa oração não foi feita agora, neste momento, mas é uma oração que vem sendo feita há muito tempo, aonde Zacarias já está velho, ou seja, desde o seu casamento, provavelmente ele já vem orando, pedindo para que Isabel lhe desse um filho. Filhos eram motivo de bênção e motivo de alegria para a família. Então, provavelmente Zacarias tem orado por uns 40 anos pelo menos, ou mais, né, pedindo um filho ao Senhor. E aqui agora, quando ele está trabalhando no templo, ele está ali exercendo o seu sacerdócio, como o verso 8 diz: aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o seu sacerdócio, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. Ele não estava orando
no templo. Ele estava orando já há muito tempo fora do templo e em cada turno talvez fazendo o seu trabalho. Só que naquele momento Deus aprove responder a sua oração. E enquanto trabalhava no templo, enquanto era sacerdote no seu turno dentro do santuário do Senhor, Deus lhe respondeu. E durante esse tempo toda a multidão do povo permanecia na parte de fora orando. Ah, meu querido, como a oração é importante para a nossa vida e que é bom ou é maravilhoso quando todos estão em oração na casa do Senhor. As nossas orações particulares são importantes, como Zacarias e Isabel também tinham seu momento de oração, mas orarmos juntos na igreja, juntos no templo, juntos em culto, nós devemos exercitar isso também em nossas vidas. E aqui a multidão também permanecia orando naquele momento. E então apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso, verso 11. Apareceu um anjo para ele naquele momento. E quando Zacarias viu, ele ficou perturbado, ele turbou-se e apoderou dele o temor. O verso 12 nos ensina algo precioso aqui para nós, de que diante das manifestações de Deus, nós deveríamos temer e não ficar deslumbrados com o que Deus pode fazer. E quantos são aqueles que pedem a manifestação de Deus de uma maneira arrogante, de uma maneira soberba, de uma maneira despretensiosa ou sem o devido zelo e seriedade daquele momento? Não é à toa que Eclesiastes capítulo 5 diz para ser poucas as nossas palavras quando estivermos diante do Senhor. Ou seja, tomar cuidado com as coisas que falamos e como nos portamos quando estamos na presença do Senhor. Zacarias está no templo, no santuário, e cumprindo o seu trabalho. E ali Deus fala com ele. Deus aparece por meio de um anjo enviando a mensagem para ele. E aquilo perturbou ele. Ele está esperando a resposta de oração, mas ele não esperava naquele momento que um anjo apareceria. Nós esperamos a resposta da nossa oração, mas não esperamos como Deus vai respondê-la. Nós esperamos a resposta de oração, oramos, aguardamos, mas nós não sabemos como Deus o fará. E Deus então envia o seu anjo para Zacarias, que ficou perturbado e com temor. O anjo então o acalma. Esse não temas aqui do verso 13 é essa calma, de dizer que para ele que a oração foi ouvida. Mas veja, como o anjo pode falar para ele não temas, ou seja, fique tranquilo que a sua oração foi ouvida? Exatamente porque o anjo sabe da parte de Deus que Zacarias é um homem zeloso, piedoso, é um homem irrepreensível e justo. Deus tem este cuidado de responder àqueles que realmente servem. Deus tem esse cuidado e essa misericórdia e graça do Senhor se manifestam no seu cuidado de responder às orações daqueles que o servem. Então, nós precisamos também entender isso. Mas algo acontece a mais aqui, que Zacarias não orou, não pediu, mas que Deus o concedeu naquele momento. Diz que não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho. E até aqui, a oração de Zacarias foi respondida. Isabel vai ter, que é sua mulher, vai ter um filho, um varão, um homem. E a oração foi ouvida. E se o anjo falasse até aqui, ele já estaria por satisfeito de que aquilo que ele mais desejava estava acontecendo. Porém, o anjo trouxe algo mais que ele não esperava e que faz parte agora dos planos de Deus.
ou seja, na oração do sacerdote e no pedido do sacerdote, Deus acrescenta algo maior dos seus planos, de que o nome dele seria João, e que em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, verso 14, ele traria alegria. Zacarias não orou nada disso, pedindo a alegria de todos que soubessem do seu nascimento, que a gente vai ver mais no final do capítulo. E agora vem algo que versículo 15, 16, 17 não estava nas orações de Zacarias. Verso 15 diz: pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. E a gente vê que quando Isabel encontra Maria, João se alegra no ventre de Isabel ao encontrar Maria, que já está grávida de Jesus. Então, algo que realmente acontece, mas não foi parte da oração de Zacarias. Versículo 16: e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. Zacarias não pediu sobre a profissão do seu filho. Zacarias não pediu em sua oração que o seu filho fosse alguém que fosse um evangelista, alguém que convertesse o coração dos filhos de Israel. Não foi essa a oração. Zacarias só pediu para que o Senhor lhe desse um filho. E aqui agora Deus acrescenta a esse pedido coisas que Zacarias não havia pedido. E o verso 17: irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência, dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Versículos de 15 versículo 15 fala de como vai ser o caráter dessa criança. Versículo 16 e 17 fala como vai ser o trabalho ou a atividade dessa criança. Então, no final, somente quando Zacarias não acredita em tudo que vai acontecer e o anjo então diz que ele vai ficar calado, ele vai ficar mudo até que a criança nasça por causa da sua incredulidade. E é interessante esse aspecto, porque Matthew Henry vai dizer algo interessante. Matthew Henry é um comentarista presbiteriano, já antigo, e ele diz que até os verdadeiros crentes tendem a desonrar a Deus pela incredulidade, e suas bocas são paradas em silêncio e confusão, quando de outra forma teriam louvado a Deus com alegria e gratidão. Zacarias, ao saber que seu filho será o precursor do Messias, deveria se alegrar com isso, mas ele ficou incrédulo naquela hora, e não acreditando. Alguém que orou tanto tempo por um filho agora mostra certa incredulidade, e Deus, na sua graça, disciplina Zacarias, e Zacarias aceita a disciplina. Ele fica calado, ele fica mudo, não consegue falar, porque Deus assim o proibiu, e ele não conseguia falar, porque Deus tirou dele a fala por 9 meses, e ele só voltou a falar quando João Batista nasceu. E então ele profere um cântico naquele momento do nascimento de João Batista. Veja, quantas vezes nós também somos incrédulos em nossos pedidos de oração. Quantas vezes Deus está pronto a responder e até nos responde, mas nós não acreditamos. E o que está acontecendo com João Batista, com Zacarias, acontece também conosco, de muitas vezes estar orando por uma determinada questão, e quando a resposta vem, nós temos dúvidas, nós não acreditamos. Então, esse não temas, quando o anjo fala a Zacarias,
fique tranquilo, a sua oração foi ouvida. Meu querido, nós precisamos aprender com Zacarias, com esse texto, o quantas vezes nós também oramos por uma determinada questão, mas Deus tem muito mais a fazer em nossos pedidos de oração e que às vezes nós não queremos, às vezes nós somos incrédulos ou não acreditamos que Deus está dando além do que nós pedimos e que às vezes não aceitamos, nós queremos aquilo que nós oramos. E quando ela se estende para algo mais e que isso está nos planos de Deus, nós ficamos incrédulos. Então, em nome de Jesus, o que Deus tem para fazer na sua vida, e se a sua oração está sendo respondida e ela está vindo a mais do que você tem orado, aceite que possivelmente pode ser Deus agindo e usando exatamente o seu pedido para fazer a sua própria vontade, não só se realizar na sua vida como um pedido particular e específico seu, mas algo que vai mexer com muitas pessoas, algo que vai transformar corações de muitos, uma oração de alguém especial, alguém particular que se transforma num plano de Deus muito maior do que você imagina. Então, esteja aberto para as coisas que Deus pode fazer. Esteja pronto e preparado também. E quando Deus te trazer as respostas, não precisa ficar com medo, não precisa ficar apavorado. Como será? Como que eu vou fazer? Isso é muito sério, isso é difícil. Não é. Deus dará forças, Deus capacitará, Deus auxiliará, se Ele tem preparado algo mais além do que você pediu. Além do filho, esse filho seria o precursor do Messias. E para isso Zacarias não tinha orado, com certeza. Zacarias tinha pedido um filho, não aquele que viria para preparar o caminho do Senhor. Então, em suas orações, quando Deus responder, esteja pronto e preparado para algo mais que Deus possa trazer em suas orações. Que Deus te abençoe e que o seu coração seja livre da incredulidade quando as suas orações foram respondidas. Não tenha medo de como Deus trará as respostas. Não tenha medo de como Deus responderá, porque a resposta de Deus é a melhor para a nossa vida. Ele não vai fazer como você quer, mas Ele vai fazer muito mais do que você estava pedindo ou que você estava pensando. Lembra de Efésios capítulo 3, e aqui eu quero terminar com esse verso do capítulo 3. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Versículos 20 e 21 de Efésios capítulo 3. Deus faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Então, aguarde e espere, Não tenha medo do que Deus pode fazer através dos seus pedidos de oração. Vamos orar? Senhor, nós te pedimos que o Senhor nos ajude. Às vezes em nossas orações fazemos pedidos, ó Deus, mas muitas vezes também, ó Pai, somos incrédulos diante do que pedimos. Não confiamos tanto assim em que o Senhor responderá. E quando o Senhor responde, ficamos, ó Deus, perturbados, ficamos, ó Deus, extasiados, maravilhados. Mas, Senhor, sabemos que o Senhor conduz a nossa vida como Tu queres. E em algumas circunstâncias, ó Deus, os nossos pedidos serão
o caminho para os planos do Senhor e não os nossos. E então, ó Deus, esteja, ó Pai, trabalhando em nossa vida. Nos ajude, ó Pai, para que diante das respostas do Senhor, estejamos também humildemente aceitando os planos do Senhor. E assim, ó Deus, então toda a incredulidade, toda a falta de zelo ou de compromisso contigo seja, ó Deus, tirada de nós e diante das respostas possamos ter maior zelo e compromisso contigo. Ajuda-nos, ó Deus, na nossa falta de fé, como aquele homem disse para Jesus. Ajuda-nos, pois muitas vezes o Senhor tem nos abençoado respondendo nossas orações e nós temos sido, ó Deus, negligentes, incrédulos diante das suas respostas. Então, ó Pai, o que o Senhor tem para fazer em nossas vidas nesse dia, nessa sexta-feira, ó Deus, abre os nossos olhos para enxergar e ver as respostas do Senhor. Abençoa-nos em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus te abençoe neste dia e que as suas respostas de oração estejam com os ouvidos atentos para tudo que Deus pode fazer através das suas orações, dos seus pedidos de oração. E não tenha medo do que Deus pode fazer através do que você pediu. Ele pode fazer muito mais, né? O seu pedido não é um pedido egoísta só para você, mas é um pedido que pode abençoar muitas outras vidas em nome de Jesus.